Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio, eu sou criador de conteúdo focado em relações amorosas, pós-graduando em psicanálise e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem, se você quer ter relacionamentos mais saudáveis ou se está passando por um término doloroso, é só me chamar. E sejam muito bem-vindos ao podcast Relacionamento é Coisa Séria. Gente, chegamos ao episódio de número 50, meia centena, cá estamos. Dia 8 de maio de 2024, chegamos ao episódio número 50, o podcast foi mais longe do que eu imaginava. Já são milhares de seguidores, muitos comentários, muitas sugestões, uma interação muito legal com vocês. Conquistei vários clientes e vários seguidores por meio do trabalho aqui no podcast. E olha, eu nem sei se o número 50 é o número certinho, tá? Mas na contagem de título é o que tá valendo. Porque teve um ou outro podcast, episódio lá no começo que eu acabei deletando porque eu não gostei do resultado. Mas enfim, esse aqui é o 50. Gente, muito obrigado que veio mais 50 e outros 50 e assim infinitamente enquanto eu tiver voz e tiver alguém para me escutar. Esse podcast estará no ar, tá bom? E gente, o tema de hoje são os relacionamentos saudáveis, só que eu vou ser bem específico quanto a isso, tá? Hoje eu vou dar, na verdade, 50 dicas para ter um relacionamento saudável ou, 50 dicas para ficar atento e não ter um relacionamento ruim. Vai depender do seu ponto de vista e do que você está sentindo hoje. Se você quer escutar esse episódio com o objetivo de, cara, o que eu posso fazer na minha relação hoje para as coisas melhorarem? Ou, o que eu posso fazer no meu relacionamento, nos meus relacionamentos futuros para não repetir erros do passado? Ou então, o que eu fiz no passado que eu posso reavaliar e fazer diferente pro presente e pro futuro, tá? Então eu reuni aqui 50 dicas separadas em 50 áreas diferentes do que eu, Eduardo Baggio da Silva Sauro, considero como importantes, tá? Ou seja, a minha opinião pessoal, sim senhor, sim senhora, sem consultas, tá? Então o objetivo de hoje é você refletir sobre 5 áreas dos seus antigos relacionamentos, do seu atual ou dos seus futuros relacionamentos e pensar se está tudo certinho entre vocês, se algo saiu do lugar no presente ou no passado e se você ainda pode melhorar para uma próxima relação, tá bom? Então, gente, vem comigo que o episódio de hoje vai ser uma revolução. Lembrando a vocês que vocês podem me acompanhar, vocês podem acompanhar os meus vídeos diários no TikTok e também no Instagram, tá? É só me procurar pelo @edu.baggio. @edu.baggio, B-A-G-G-I-O. E não se esqueçam de avaliar esse podcast. Se você acabou de cair aqui de paraquedas, está conhecendo o Relacionamento é Coisa Séria pela primeira vez. Lembra, né, de você ir ali na página principal do podcast. Oh meu Deus, me perdi aqui. E vai ter ali a avaliação. Se você puder me dar 5 estrelas, eu muito te agradeço. E também no Google Podcast. E Edu, quando é que o podcast vai para as outras plataformas? Gente, eu esqueço toda semana. Preciso colocar na Apple, na Amazon. Mas eu esqueço, mas eu vou fazer. Juro que vou, tá bom? E muito bem, gente. Chegamos ao episódio de número 50. Prazo Paguinha, que eu sei que muita gente é fã. Tá muito quente aqui em Curitiba. E o sol tá no lugar errado, né? O sol devia estar no Rio Grande do Sul. E fica aqui já a minha solidariedade. Essa tragédia que aconteceu aí nessa última semana. Tantas casas alagadas, né? Inundadas, pessoas morrendo, crianças morrendo afogadas. É muito triste. E eu acho que tá na hora, né, da gente entender que as ações humanas no planeta Terra estão fazendo a Terra aquecer. E o aumento da temperatura desregula tudo. Né? A gente acha que a temperatura vai aumentar em todo lugar. Não, tem lugares que ficam mais frios, lugares que ficam mais chuvosos, lugares que ficam mais secos. Nos polos o gelo derrete, nos hemisférios centrais, na parte equatorial ali, os mares ficam irregulares. Essa chuva toda, gente, é resultado de ações humanas, tá? Então a gente tem que levar mais a sério as mudanças climáticas, entender que nosso planeta não dá conta do ser humano e que a gente vai conseguir chegar à extinção se a gente continuar desse jeito, né? Então fica aqui minha solidariedade. Eu tenho um amigo que tá vindo aqui pra Curitiba, vai ficar um tempo aqui em casa pra poder ter um lugar pra ficar. E, gente, tem várias vaquinhas sendo organizadas aí pela galera. Então, se você ainda não doou, faça a sua doação. Os Correios também estão com uma força-tarefa para levar alimentos, levar mantimentos, roupas, tudo que for necessário. Às vezes você não precisa nem mandar só roupa, manda um brinquedo, tem crianças que precisam brincar,
Manda um celular velho que você não usa mais, pessoas precisam de comunicação, sabe aquele carregador que você não usa mais? Manda, de repente pra alguém vai servir, entendeu? Um gerador de energia que você não use mais, enfim, qualquer coisa de escoteiro, um jogo, manda um jogo da vida, de repente a pessoa tá lá ilhada, não tem o que fazer, sabe? Tá ali recebendo socorro, mas tá sem tempo, sem energia, sem celular, sem TV, tem ali um joguinho de tabuleiro, porque a gente também precisa se divertir, né, gente? Então, pensem sobre isso. Fica aqui minha solidariedade, então, ao Rio Grande do Sul. E chegamos ao episódio de número 50. 5 dezenas, caralho, é muita coisa. O foda é que assim, agora que eu entrei numa rotina, né? Então todo episódio sai, todo episódio novo aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria vai ao ar às quartas-feiras, 7 da manhã. Por que quarta? Geralmente eu escrevo o roteiro no domingo, na segunda eu reviso, na terça eu gravo e vai na quarta, porque quarta geralmente é o dia que eu gosto de ouvir podcast. Se vocês tiverem outra sugestão podem falar. E antes eu publicava 2 por semana. Nossa, era uma loucura, gente, não dá, é muita coisa. Então é 1 por semana, geralmente de até 1 hora e pouquinho, tá bom? E eu quero agradecer a todos que me acompanharam desde o começo. Eu recebo de braços abertos quem tá chegando agora também. E tem sido muito legal o feedback. Todo dia eu recebo uma mensagem, várias mensagens no Instagram ou no TikTok. De pessoas agradecendo pelo meu trabalho, pessoas que foram salvas. E Edu, por que você faz esse podcast, né? Gente, eu faço porque, pra mim, não sei pra vocês, amar relacionamento é a coisa mais gostosa que existe na vida. Sabe? Eu gosto de muitas coisas, mas se relacionar é muito bom. Seja com amigos, com parentes, com namorados, namoradas. Eu acho que relacionamento é uma coisa muito boa. E é uma coisa a qual a gente faz muito mal. Eu considero o ser humano hoje, na modernidade capitalista, nós somos péssimos em relacionamento e pior ainda em comunicação. E é engraçado que a gente se comunica o dia inteiro, a gente se relaciona o tempo inteiro. Você tem relacionamento com o seu síndico, com o seu porteiro, com o cara do ônibus, com o cara do Uber, com o cara do mercado, com o seu chefe, com o seu colega, com a sua mãe, com o seu filho, com o seu inimigo. E a gente é péssimo em relacionamento, e a gente se relaciona todo dia. E somos péssimos em comunicação também. Isso não tem nas escolas, não tem comunicação emocional, educação emocional, comunicação de qualidade. Não tem, gente. A gente só estuda para ganhar dinheiro. E aí, nossos relacionamentos ficam abandonados. Então eu faço porque eu quero melhorar como ser humano, melhorar como namorado, como marido, como filho, como pai, que eu não sou ainda, mas enfim. Eu quero melhorar. E tudo que eu aprendo eu compartilho aqui com vocês. Tá? Né? Pra quem não sabe, eu não ganho nada pra fazer o podcast. Eu ganho alguma coisa no TikTok e nada também no Instagram. Então eu faço por amor até que isso aqui se torne minha atividade principal. Eu atendo várias pessoas na minha consultoria. Aliás, se você quiser saber, é só mandar uma mensagem lá no Instagram, no TikTok. Edu, quero mais informações sobre a consultoria, eu respondo vocês. Tá? Mas eu faço aqui por amor, acima de tudo. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Quais são as 5 áreas do relacionamento sobre as quais eu quero conversar hoje? E para cada uma dessas 5 vão ter 10 dicas. Então vai fechar 50 dicas para melhorar seu relacionamento, tá? Então a gente vai falar primeiro sobre compatibilidade. Não está exatamente na ordem de importância, mas talvez seja. Mas é o que é importante vocês considerarem. Então, primeiro, compatibilidade. Sabe que vocês dois combinam? Edu, compatibilidade é fundamental? Não, porque também existe a complementariedade. Ou seja, sei lá, eu sou roqueiro, ela é sambista. Então de vez em quando a gente escuta um rockinho, de vez em quando a gente escuta um sambinho. Eu posso não gostar de samba, ela pode não gostar de rock, mas a gente se entende. Mas gente, eu adoro samba também, tá? Apesar de ser metaleiro. Eu sou muito comunicativo, ela é mais tímida. Então quando a gente tá num evento social, às vezes eu falo mais, às vezes ela complementa alguma coisa. Então os opostos também podem se encaixar, mas tem que ser complementares e não se anularem completamente, né? Então, mas a compatibilidade é importante. Eu sei que às vezes a gente namora com pessoas que são totalmente diferentes da gente, mas ainda assim, se for compatível é bem melhor. Porque muita gente fala assim, os opostos se atraem. Não, os semelhantes se atraem. E o que adianta? Você ama a Fórmula 1 e a menina adora ir na igreja. Os dois são aos domingos. Edu, Fórmula 1 não é no mesmo tempo da missa. Vocês entenderam, sabe? Eu tô dizendo assim que às vezes são tão diferentes que vai faltar momentos de intimidade, porque namorar não é só sentar no sofá e ver Netflix, gente, nem é só transar. Vocês têm que ser amigos também, vocês têm que poder ir na cozinha, fazer uma comida legal, ir num parque, de repente ele gosta de zoológico, você não gosta, mas o que custa ir no zoológico com ele? Né? Ela gosta de museu de arqueologia, ele detesta, mas vai junto, não fica com cara de bunda, nem fica no celular, tenta aprender alguma coisa. Então é possível, mas é importante ser compatível. Se os dois gostarem de museu de arqueologia ou os dois gostarem de ir à missa aos domingos, vai bem melhor? Se é. Gente, tô com muita sede. Eu falei, tá muito quente aqui em Curitiba. E tá um solaço aqui, são 3h15 da tarde. O sol bate bem na minha janela. E eu vou derreter de suar até o final da gravação.
Mas vamos que vamos. Então, a primeira é compatibilidade. O segundo, amor/romance. E a pergunta que vai nortear as 10 dicas é: será que vocês veem o amor da mesma forma? Talvez não. E às vezes isso é um problema. Mas, Edu, o amor é o mesmo. O sentimento, sim, mas a manifestação do sentimento é diferente. Eu, por exemplo, não lido bem com ódio nem com raiva, então dificilmente eu vou ficar com raiva de alguma coisa. Se eu tô com raiva, eu manifesto de uma outra forma. Eu transformo em argumento, eu transformo eu racionalizo o meu ódio e a minha raiva pra não ser agressivo. Tem gente que prefere ser agressivo, então nós vemos a raiva de formas diferentes. Pra mim, amar é cuidar e é me entregar completamente à pessoa. Fazer com que ela se sinta bem, entender as linguagens do amor e me dedicar a ela. De repente, pra outra pessoa, o romance é joguinho. O romance é, sei lá, causar ciúmes. Ou romance é viajar. Tem gente que precisa viajar pra se sentir amado. Então, cada um vê o sentimento e manifesta o sentimento de formas diferentes. Terceira área do relacionamento: sexo. Não existe relacionamento sem sexo, tá? Relacionamento amoroso sem sexo é amizade. Então, a pergunta que vai nortear é: será que a química sexual de vocês é compatível? Compatível. Ela pode ser até compatível e ser ruim. Compatível e ser boa. Como assim compatível e ruim? Vocês têm química, mas vocês estão meio desalinhados. Vocês estão meio repetitivos ou estão transando muito pouco. Entendeu? Pode ser compatível, mas ser pouco. Importante ser compatível, porque não dá pra ser incompatível, porque tem um dos dois tá sofrendo abuso ali, né? Em terceiro lugar, individualidade/vida a dois. Então, será que vocês dois respeitam isso? Ou vocês três, de repente é um trisal ou um quarteto, sei lá, gente. Hoje em dia tudo pode. Será que vocês respeitam o espaço um do outro e também sabem conviver em harmonia? Então tem individualidade, mas também tem vida a dois. Vocês sabem quando começa uma e quando termina uma e quando começa a outra? Essa é a pergunta que vai nortear. E finalmente, comunicação. O mais importante, né, é a comunicação. Então, será que vocês conseguem manter um bom vínculo por meio da comunicação com qualidade? Edu, o que é comunicação com qualidade? É difícil de explicar, mas eu posso explicar para vocês falando que não é comunicação de qualidade. É mandar tomar no cu, é falar que o outro é sensível demais, é chamar de emocionado só porque a pessoa tá apaixonada por você, é invalidar sentimentos, é ser grosseiro, é tratamento de silêncio, é ficar fazendo cara de cu porque você não gostou de alguma coisa e não consegue falar, é não falar o que você tá sentindo, por aí, tá bom? Então, começando pelo princípio, pelo início, compatibilidade, tem aqui 10 dicas que vão se entrelaçar e vão se expandir. Tive até que parar a gravação aqui pra tomar água de novo, gente. Eu tava com um copo de 500 ml de água gelada na minha frente, eu tomei ela inteira. E eu gravei só 12 minutos de episódio, meu Deus. Então vamos seguir aqui, agora tô com a barriga até cheia, tô até tonto de tanto tomar água. Ai, vamos lá. Então tá, compatibilidade. Dica número 1, de 10. Vocês são amigos? Tipo assim, amigos mesmo. Antes mesmo de se verem como um casal. Isso é uma coisa que eu falo muito, cara. Eu pego muito cliente na minha consultoria que tem essa falha. Ah, a gente se ama, o sexo é incrível, blá 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 blá. A gente tá junto há 3 meses, 6 meses. Mas a gente, não sei, não faz muita coisa juntos, além de transar. Né? A gente conversa pouco, é mais sexo, cineminha de vez em quando, mas a gente tem pouco diálogo. Porque vocês não estabeleceram uma amizade ainda. Ah, doutor, primeiro precisa ser amigo da pessoa pra depois namorar? Não. Vocês têm que se conhecer, mas tem que ter compatibilidade. Tem que ter assuntos em comum, atividades em comum, vocês têm que fazer coisas juntos, né? Porque essa história de, a gente só se vê pra transar e de vez em quando a gente vai num restaurante, come, volta pra casa e transa. Muito começo é assim. Então é importante que vocês tenham momentos diferentes. Então, cara, hoje vocês vão no cinema, amanhã vocês vão num restaurante, só vão no restaurante, vão numa exposição e falem sobre arte, vão num show de um artista, né? Visitem a casa de amigos especiais, vocês precisam desenvolver uma amizade, tá? Então, primeira pergunta, vocês são amigos? Segunda dica de compatibilidade. Amigos toleram melhor os erros um do outro do que um casal, tá? Por exemplo, você tem aí seu melhor amigo, sua melhor amiga, pode perceber que quando elas fazem cagada, você não fica tão puta. Mas se é o seu namorado fazendo, você fica. Então, se vocês são amigos acima de tudo, muitos problemas se resolvem sozinhos, tá? Então é importante que vocês mantenham essa amizade, porque a gente tende mais a tolerar falhas nos amigos do que como casal. E eu acho isso um pouco injusto. Eu sempre falo, se alguém comete um erro comigo, uma namorada, eu vou ficar puto da vida. A não ser que aquilo seja muito recorrente e comece a vir até de uma fonte meio sacana, assim. Mas é importante que vocês saibam tolerar. Porque lembre-se, se melhores amigos ou amigos toleram os erros um do outro, vocês também podem ser mais pacientes um com o outro como casal, tá bom? Terceira dica. Vocês precisam gostar de fazer muitas coisas juntos. Por exemplo, cozinhar, ver filmes, conversar, arrumar a casa, dar risada.
Gente, como é importante dar risada. E não precisa ser você não precisa ser aquele cara super engraçado, nem você precisa ser uma piadista de última geração. Você pode ser um pouquinho como o Donnie, lá do Bebê Rena, do Baby Reindeer, uma das melhores séries que eu vi esse ano. Você não precisa ser um comediante ruim que nem ele era. Mas, assim, cara, vocês têm que ter umas piadinhas internas, né? É importante dar risada, saber que aquela pessoa te faz sorrir, né? Passear juntos, gostar da família e dos amigos um do outro, né? Então isso tudo é muito importante. Às vezes acontece a família atrapalhar um pouco. Tenho uma amiga minha e ela volta e meia reclama disso. Pô, meus pais interferem muito no meu relacionamento. Às vezes acontece, às vezes a família não bate. Mas assim, é um detalhe. Mas se a família de vocês se der bem e os amigos também, porra, faz muita diferença, né? Compatibilidade. Quarto ponto. Que compatibilidade é fundamental para você, né? Gosto culinário. Por exemplo, eu tenho uma amiga que é celíaca. Celíacos, eu descobri com ela, eu achei que não era tão grave. É bem grave, a pessoa não pode nem usar uma panela onde teve glúten, que aquilo já afeta ela. É bem profunda a parada, é sinistro. Então uma celíaca não pode se relacionar com um não celíaco na mesma casa. Eu achava que podia, não pode, né? Então tem que tomar cuidado. Então, gosto culinário é importante. Pô, você é vegetariano, o cara é carnívoro. Tudo bem quanto a isso, né? O cara é onívoro, ou seja, come de tudo, carne, vegetais, enfim. Porque tem vegetarianos que não suportam nem o cheiro da carne, né? E você vai lá fazer um bifão, uma picanha no domingo de manhã, junto com ela fazendo ali um brócolis com sei lá, com falafel. Não dá certo, né? Então é importante focar nisso. Gosto musical, né? Isso pra mim é fundamental. Assim, eu tô aprendendo a ser mais aberto, mais flexível com isso, mas eu acho importante que o gosto musical bata, né? Por exemplo, eu percebo que os meus melhores relacionamentos foram com pessoas que gostavam bastante de rock. Não gostar das mesmas coisas que eu, mas botar ali um rockzinho, um Deep Purple, um Pink Floyd, Nirvana, Metallica, e deixar ali tocando no final um David Bowie, um Titãs, pra mim é importante, porque tem gente que não gosta de rock, e vai ser complicado, porque eu escuto muita música, né? Gosto por filmes, isso pra mim também é bem importante, mas não é algo que eu vou ficar... Mas eu gosto de assistir filmes e comentar e ficar no sofazinho, assim. Estilo de vida, né? Eu sou um cara mais como é que eu posso explicar? Um pouco mais punk, assim. Eu sou mais de boa com a vida. E eu gosto bastante de improvisar com certas coisas, né? Eu tenho um estilo de vida um pouco mais livre. Eu não piro tanto com algumas coisas, com problemas. Tipo, tem gente que, meu Deus, enquanto não atingir o sonho principal, parece que vai morrer. Eu quero, mas eu também não entro numa paranoia por causa disso. Eu tenho um estilo de vida um pouco mais de boa, assim, sabe? Não me expliquei muito bem, mas enfim, não importa mais. Gosto por atividade física, isso pra mim é importante. Eu adoro bicicleta, eu adoro caminhada, eu adoro academia. Então, eu tendo a ter um pouco de preconceito com pessoas que não fazem atividade física, não porque eu acho que a pessoa seja inferior a mim, é que eu sei que vai afetar a saúde dela. Eu sei que é uma pessoa que vai ter dificuldades, inclusive, com problemas mentais. A falta de atividade física propicia mais depressão, mais ansiedade, mais irritabilidade. Então é uma coisa que fica meio... é foda. Eu acho importante as pessoas fazerem atividade física pelo menos 4 vezes por semana. E atividade física intensa, tá? De yoga pra cima, pilates, academia, um futebol, uma luta marcial, tem que ser algo intenso que faça ganhar músculo, né? Visão política e religiosa também é importante, gente. Então, se vocês... não são compatíveis politicamente ou religiosamente, pode haver problemas. Seguindo aqui, meu Deus, é muita coisa. 5. Como vocês resolvem problemas? Né? Vocês se afastam até as coisas se resolverem sozinhas? Vocês conversam já na hora numa boa? Ou preferem não dormir brigados? Então é importante ver se vocês resolvem problemas da mesma forma. Isso aqui você pode descobrir já no primeiro encontro, tá? Como é que você resolve uma briga de casal? Eu me fecho. Eu não falo 3 dias depois. Opa, evitativo. Não, eu resolvo na hora, e se for no meio do mercado, tiver que brigar no meio do mercado, eu vou pra cima. Isso aí já é estressadinho, ansioso demais. Então saber como resolver problemas é importante, né? E também não dormir brigado, acho uma coisa importante, mas também pode acontecer, faz parte. 6ª dica, vocês compartilham dos mesmos valores, né? Solidariedade, gentileza, honestidade, apreço pela vida, dignidade. Então acho importante a pessoa que gosta de ser gentil. Tive uma namorada uma vez, uma ficante na verdade, falou assim, ela viu eu pegando um lanche do iFood, foi super simpático com o motoqueiro, obrigado, tal, isso aqui, pô, como que é o teu nome? Diogo, valeu, quero falar isso aqui. Daí eu peguei o lanche, tava indo pra casa, olhou, por que você é tão simpático com esses caras? Eu falei, por quê? Você queria que eu fosse grosso? O cara só tá, é obrigação dele te entregar
O lance não tem que ser amiguinho dele. Eu olhei pra ela e falei assim: bandeira vermelha. Pô, a gente tem que ser gentil com as pessoas, honesto, ter apreço pela vida. A pessoa tá ali trabalhando pra você, você tá pagando, tudo bem, mas ela não é teu escravo, entendeu? Então esses tipos de valores são importantes. Compatibilidade intelectual, né? Formação parecida, um pós-doutorado não vai se dar bem com alguém que não tenha nem o ensino fundamental, né? Tudo bem, às vezes existem exceções à regra. E tudo bem se um for genial e o outro for meio, sei lá, meio desligado. Tem gente que é meio fora da terra, né? Mais lunático. Mas dá pra rolar. Mas, pô, se vocês tiverem a mesma formação, os dois são arquitetos, os dois são psicólogos, ou um é psicólogo, outro é médico, ou um é historiador, outro é geógrafo. Essas coisas ajudam. Um é biólogo, outro é herpetólogo. Herpetólogo, pra quem não sabe, estuda serpentes. Do todo podcast você fala da sua serpente. E eu tenho uma cobra, gente, eu tenho muito orgulho dela. 8º ponto, compatibilidade de humor, né? Saber rir das mesmas coisas. Um tá sempre mal-humorado de manhã, o outro ser felizão. Apesar que eu sou mais mal-humorado. Não mal-humorado, eu sou mais ensimesmado de manhã. Mas de repente vocês precisam ter uma compatibilidade de humor, ajuda bastante, tá? Gosto por atividades em conjunto, já falamos um pouquinho disso. E tipo de personalidade. Então tem o extrovertido versus o introvertido, que geralmente é o ansioso e o evitativo. Isso é um perigo, gente. Geralmente não dá certo. Tem o sensível e tem o intuitivo. Então um sente demais, o outro já fica meio assim, não sei, cria algumas teorias. Nem sempre isso dá muito certo. Tem o que pensa demais, tem o que sente demais. Também tem o que julga demais e o que percebe demais. Todos esses dois podem se complementar ou se antagonizar. Nossa, fui longe agora na língua portuguesa, hein? Então, o extrovertido pode se dar bem com o introvertido, eles podem se complementar, ou o pensador pode se dar bem com o racional, né? Se dar bem com o que sente muito. Os dois podem se complementar ou se repelir completamente. Então, vejam se as diferenças de vocês podem ser compatíveis na complementariedade, ou seja, elas podem se somar ou não. Ou vai ser arroz com feijão, ou simplesmente a coisa vai ser água e óleo. Depende de vocês descobrirem. Próxima área, amor/romance. Vamos aqui então as 10 dicas dentro da área de amor ou romance. Primeira pergunta, o que é amor pra você e o que é romance? Como eu falei no começo, né? Cada pessoa vê o amor e vê o romance de uma forma um pouco distinta. Então vocês têm que ficar muito atentos para ver se vocês estão vendo o troço da mesma forma, tá? Porque às vezes não está, como eu falei no começo. Vocês podem ver o amor de formas totalmente diferentes. De repente, para um é ter sossego e para outro é ir pra balada toda noite. Uma forma de demonstrar amor é estar numa balada com a pessoa. Então veja se vocês estão alinhados quanto a isso. E nossa, a gente tá morrendo de sede, porque a última água que eu tinha aqui eram aqueles 500 ml, já acabou e eu botei água nova na geladeira, vai estar quente. Tô morrendo de sede. Meu Deus. Continuando aqui. Quão apaixonado você está pelo seu parceiro ou parceira de 1 a 10? Tá? Eu sempre faço essa pergunta pros clientes, quando falam, eu não sei se eu gosto dessa pessoa de 1 a 10, quanto apaixonado, mas como que eu vou ter referência, Edu? No começo, quando você estava loucona por ele, lembra? Lembro. Então era 10. Como é que tá agora? Perto de 1. 1 seria não apaixonado, completamente desapaixonado. Tá em 4, viu? Tá baixo. Tá, se tá em 4, o que você pode fazer para voltar para 10? Ou o que o seu parceiro pode fazer para te reconquistar? Então, se vocês usarem essas métricas de 1 a 10, quanto você ama a pessoa de 1 a 10, pode ajudar, tá? Terceiro ponto, quais são as linguagens de amor de vocês? Tá? Isso é bem importante. Por quê? Porque as linguagens do amor vão mostrar como que a pessoa gosta de se sentir amado, como você gosta de se sentir amado. Eu sempre vou falar disso aqui no podcast. Então, por exemplo, eu, Edu, falo bastante isso. Você que está ouvindo pela primeira vez vai saber agora. Eu sou principalmente toque físico e tempo de qualidade. Eu gosto de estar com a pessoa, eu gosto de ver a pessoa 3, 4 vezes na semana, pelo menos 2. E eu gosto muito de toque físico e palavras de elogio, né? Então, elogiar, você tá bem vestido hoje, eu gosto das suas ideias e tal. E toque físico, eu adoro andar de mãos dadas, eu adoro dar beijo em praça pública, acho tão bonito isso. Então é importante vocês conhecerem, isso vai facilitar muito a relação de vocês. E talvez o seu relacionamento tenha terminado recentemente porque você não sabia qual era a linguagem. E geralmente quando o cliente chega pra mim, Edu, terminei e tal, qual que era a linguagem? Eu pergunto, qual que era a linguagem do seu parceiro? Puta, cara, não sei, tá vendo? Deu merda. Você não sabia como é que você vai agradar uma pessoa que você não conhece a linguagem. Tem gente que fala, mas isso aí é besteira. Não é besteira, não. Besteira é não saber, não agradar outra pessoa e terminar e falar assim, porra, ele terminou do nada. Não é que ele terminou do nada, ele não sabia nem como te agradar, nem você sabe do que você gosta, criaturo, porra, tomar no cu. Tem uma raiva disso quando acontece. Então assim, conheçam o que vocês estão fazendo, né? Quarto ponto, quais são os vínculos afetivos e como que isso afeta vocês? Ansioso, seguro, evitativo. Eu tenho que 4 episódios só sobre isso, acho que é do 34, 38, procura aí certinho. Mas então assim, geralmente evitativos e ansiosos não funcionam,
tá? Porque é o intenso com o tímido, não rola. Um quer pular de paraquedas, o outro quer ficar em casa lendo livro. Não vai dar certo. E como é que isso afeta vocês, tá? Outra pergunta importante, dica 5 de amor romance. Por que você me ama? Você já perguntou pro seu parceiro ou parceira por que ele te ama tanto? Ah, porque a gente se dá bem, ok? Ah, a gente se ama porque a gente tem química sexual, a gente se apoia, a gente tá sempre junto fazendo coisas juntos. Tá, isso é atividade, mas por que você ama a pessoa e como que você ama? E o que é amor pra você? Cara, eu sempre faço essas perguntas para as minhas namoradas. A resposta é meio que a mesma. Elas falam que eu sou um cara exótico, porque eu sou alto e magro, tenho uma beleza diferente. Elas gostam muito dos meus braços e das minhas mãos, são bem longos, bem finos. Elas gostam da minha voz e da minha altura, eu tenho 1,87m, não sou tão alto assim, mas sou um cara grandinho. Elas gostam da minha inteligência, da minha forma de falar, da forma como eu mantenho a calma. Elas gostam da minha fidelidade, da minha lealdade. Elas gostam da forma como eu me preocupo com elas. Elas me amam também por eu ser respeitoso, por ser um cara criativo, pelo meu gosto musical, né? Então, assim, eu sei porque que as pessoas me amam. E você sabe por que você se torna uma pessoa amável? Né? Então, às vezes você não sabe porque que seu parceiro gosta tanto de você. Às vezes tem alguma coisa que ele gosta muito que você nem sabe e às vezes você esconde isso um pouquinho dele. Então é importante investigar essas paradas, tá bom? Próxima parada aqui, dica número 6 de amor romance. O que é mais importante pra você e qual é mais fácil? Intimidade física ou intimidade emocional? Se você respondeu, Edu, os dois, caralho, você mandou muito bem. Só que lembrar que intimidade física é diferente de intimidade emocional. Por isso que o sexo casual não é uma parada que as pessoas confundem, né? Nossa, a gente transa toda semana, é muito louco, eu adoro essa menina, tô apaixonado. Cara, vocês só transam. Isso é intimidade física, não é intimidade emocional. E você pode transar com uma pessoa por 6 meses, só transar com ela e não saber nada sobre ela. Não tem qualquer tipo de compatibilidade emocional com essa pessoa. Então o que é mais importante pra você e qual é mais fácil? Pra mim, é mais fácil é a intimidade física, é lógico. Transar é uma moleza. Tirar a roupa, meter ali, pô, beleza. Com a intimidade emocional é difícil. Que a gente tem que ser compatível. A gente tem que se abrir, tem que ser vulneráveis, tem que se declarar, tem que dizer o que gosta. E o que é mais importante pra você? Tem pessoas que, cara, estão cagando pra intimidade emocional, são mais fechadas e querem só transar. Tudo bem, tem casais que são fisicamente íntimos e não estão nem aí um pro outro e vivem muito bem. E tem pessoas que são só emoção e transam pouco. Tem pouca intimidade física. Então o que é mais importante pra você, tá bom? 7ª dica em amor/romance. O que você gosta e o que você não gosta em mim? Você pode perguntar isso pro seu parceiro. Tá? Às vezes você não sabe, mas ele não suporta. Hoje eu tava conversando com um cliente e ele falou assim: cara, sabe uma coisa que me irrita no meu namorado? Que às vezes ele me chama assim, ele tá fazendo uma dancinha que eu acho bem idiota. Ele fala: olha a minha dancinha. Ele olha e fala assim: ah, tá legal. Olha de novo a minha dancinha. Tá, já vi sua dancinha. Ei, olha aqui, meu Deus, cara, já me chamou 3 vezes. Então, assim, tem coisas que são irritantes, que o outro acha que tá super agradando, mas pra você tá sendo irritante. É a toalha molhada em cima da cama, é a louça que dorme de sexta pra sábado e vocês vão acordar de manhã ali pra fazer um café no sábado gostoso e tem louça pra lavar. Então, assim, o que você gosta e o que você não gosta em mim? Ah, às vezes você tem um pouco de mau hálito no final do dia, sabe aquele mau hálito de fome, mas nem de falta de higiene bucal, mas a pessoa chegou do trabalho, um jantou ainda, são tipo 9 da noite, tá com aquele bafinho? Normal, né? Então, você quer que eu faça um lanche pra você? Enfim. Então, o que você gosta e o que você não gosta em mim? Às vezes você nem sabe, mas sua namorada adora ver a forma como você faz a curva no carro, assim, a manobra, usando só a palma da mão, assim, no volante, distorcendo tudo, girando o volante. Esqueci o verbo certo, acho que é distorcer, enfim. Ela gosta disso, você nem sabe. Então, fiquem atentos na baliza, garotos. Elas gostam de ver o nosso braço fazendo a curva só com a palma da mão, tá? 8º, tem alguma... Puta, essa aqui é muito importante para tudo, que isso aqui é importante para um cacete. Gente, vamos lá. Se você tá num relacionamento hoje, tá? Seja um ficante, contatinho não conta, mas ficante, namorado, marido, chega pra ele hoje, ou pra sua esposa, namorada, ficante, e diz assim, chega bem no ouvidinho dela e fala assim: tem algum momento ruim do passado ou alguma mágoa que você ainda carregue sobre mim e gostaria de resolver comigo? Me fala com sinceridade, galera. Qual foi a última vez que você fez essa pergunta pro seu parceiro ou parceira? Eu sei a resposta. Você nunca fez essa pergunta, porque a gente morre de medo da resposta. Agora, se tem uma pessoa que está comigo, que me ama, que quer construir uma vida comigo, tem uma mágoa de mim, não fala, mas de vez em quando percebo que aquela parada aparece,
Teve uma ficante minha uma vez que eu falei assim, nossa, quem sou eu na fila do pão pra te dar alguma ordem, né? E ela ficou com isso guardado. E depois de um tempão ela falou assim, quem que sou eu na fila do pão? Eu falei, porra, ela ficou com essa mágoa. Eu falei, você quer resolver isso? Né? Então pergunte. É fundamental vocês avançarem sem mágoas, porque mágoa vira ressentimento, que vira angústia, que vira rejeição. E vocês terminam por mágoas pequenas que se transformam em câncer emocional dentro de vocês. Então pergunta isso. Edu, se a gente não consegue resolver essa mágoa, faz uma terapia de casal. Procura um amigo para resolver. Vejam sobre o ponto de vista. Leiam livros da área. Minha mágoa é que meu marido uma vez falou que eu era burra na frente dos meus amigos. Resolvam isso, cara. Resolvam. Tá? Então, falem de mágoas do passado para zerar os ressentimentos que já se foram, tá? Nona dica em amor romance. Vocês têm tido momentos de romance? Né? Vocês têm tido momentos em que vocês namoram? Vocês estão juntos há 12 anos, 10 anos, 8 anos, relacionamento longo. Quando foi a última vez que vocês namoraram? Eu não tô falando de sexo. De assim, cara, acender uma vela, fazer um jantar à luz de velas, dançar o som de, sei lá, Unchained Melody, que é uma música maravilhosa, a música do Ghosts. Não vou cantar aqui, essa música é muito difícil. Qual foi a última vez que vocês foram num show juntos e ficaram se beijando o show inteiro? Qual foi a última vez que vocês fizeram um piquenique no parque? Que vocês saíram pra andar de bicicleta juntos ou andaram pela rua recolhendo flores e dando um ao outro com declarações, dizendo quanto vocês gostam do outro? Quando foi a última vez? Hein? Vocês não lembram, né? Porque vocês não fazem, porra. Tá vendo? Vocês não sabem se relacionar, galera. Vocês não fazem nada do que eu tô falando aqui, caralho. Importante vocês fazerem. Sede. Então por que você não vai na geladeira pegar água e põe gelo? Porque eu tô com preguiça, eu não quero interromper aqui, tá legal. 10ª dica em amor romance. Que potencial você enxerga em mim? Isso aqui é muito importante, gente, que eu tenho um episódio antigo aqui, deixa eu até ver qual que foi, acho que foi o 48 ou 47. Ela tá carregando aqui. Potencial. Meu Deus, só porque eu falei não tá fácil de achar. Sobre o risco de você namorar uma pessoa pelo potencial dela. Achei aqui o episódio número 44. O risco de namorar uma pessoa só pelo potencial. Só pelo potencial da pessoa, né? Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, tem o potencial que é verdadeiro, tem o potencial que às vezes você que está colocando expectativa onde não pode existir. Por exemplo, minha namorada está fazendo doutorado em odontologia. Ela vai ser dentista muito em breve, especialista em prótese. Legal, essa é o potencial dela, ela vai chegar lá, eu posso ter essa expectativa. Agora, eu queria muito que o meu parceiro que é evitativo se tornasse um ansioso ou se tornasse mais seguro, menos emocionalmente indisponível. Cara, é um pouco perigoso, né? Ou então, minha namorada é muito agitada, fala muito rápido, eu gostaria que ela falasse mais devagar porque me estressa, me irrita o jeito que ela fala. Cara, vai ser difícil uma pessoa mudar o jeito de falar só por sua causa. Ou você quer muito morar nos Estados Unidos, sua namorada não fala inglês, não gosta de inglês, teria que fazer um curso, e você fica lá enchendo a caneca dela, tipo, vamos para os Estados Unidos, cara, ela não quer, ela tem dificuldade de aprender inglês, nem interesse ela tem, você fica lá alimentando porque você consegue enxergar ela falando inglês. É você quem tá vendo o potencial. Então é importante você perguntar pro outro, cara, que potencial você vê em mim? Né? Você enxerga em mim pra ver se eu consigo atender e se realmente é algo que diz respeito a mim de fato, né? E outra coisa, qual que é o potencial que você enxerga pra nossa relação? Pô, a gente tá aqui só ficando, tá namorando. Você acha que a gente daria certo morando juntos? Você acha que a gente daria certo uma viagem internacional? Você acha que nós dois seríamos bons pais? A gente poderia ter 2, 3 gatos, poderia ter uma serpente, poderia ter um cachorro, um dog alemão, né? Qual que é o potencial que você enxerga? Porque às vezes a relação tá um pouco estagnada e tem várias coisas que vocês querem fazer, mas vocês não falam sobre, porque nós somos péssimos em comunicação. Então, se você pergunta isso pro seu parceiro ou parceira, beleza? E pode ser que você não tenha perguntado pro seu ex-namorado ou ex-namorada qual que era o potencial que ele enxergava em vocês. E aí vocês ficavam você inferia uma coisa, ele inferia outra, sua expectativa era uma, a dele era outra, vocês nunca conversaram sobre e terminaram pensando, pô, mas tá tudo bem. E terminam frustrados porque vocês nunca conversaram sobre o que vocês realmente querem. Sacaram? Muito bem. Vamos ao sexto. A minha contagem aqui tá diferente. Agora é o terceiro ponto, que é sexo, sacanagem, rala e rola. Vamos às 10 dicas. Primeiro, qual é a frequência sexual ideal pra você e pra vocês, né? Tem relacionamento que termina, já vi casos de pessoas que estavam sem transar há 2 anos, num casamento. Ou teve traição ou os dois eram muito pacientes, né? Porque eu acho até um pouco suspeito, eu confesso. Então, qual que é a frequência sexual ideal pra vocês dois, tá? 1 vez por semana, 3 vezes por dia,
Depende muito. Isso afeta, porque, cara, tem gente que é putão, meio tipo eu, assim, que quer todo dia, se deixar vai toda hora, e tem pessoas que são mais assim, uma vez por semana pra mim tá mais do que bom. Vai rolar conflito, tá? Segunda pergunta, muito importante. Tomem notas, homens, meninos, garotos e idosos. Pergunta pra sua garota hoje, chega no ouvidinho dela e fala assim, amor da minha vida, fala aí pra mim, fala pro Du aqui. Você realmente goza comigo? Sua namorada goza, cara. Se você não sabe ou não tem certeza, você já tem problema, tá? Você precisa conversar sobre isso com a sua parceira e descobrir formas de fazer ela gozar. A coisa mais gostosa é quando você tá lá trabalhando na menina, tá quase chegando no ponto, e a hora que ela tá quase chegando no orgasmo, você vai lá e mete e e os dois gozam juntos. Vai pelo tio. Funciona. É um tesão fazer isso, tá? Então, porque o homem consegue controlar. Né? Você fica ali, quando a menina tá quase chegando lá, e os dois gozam juntos. Gente, é a receita do sucesso sexual. Terceira pergunta. Você considera a vida sexual de vocês relacionamento passado, presente ou um futuro? Você quer que seja uma relação sexual mais careta ou mais ousada? Se você é do tipo ousado, você gostaria de mudar? Você acha que às vezes tem muita putaria e fica um pouco até meio feio, meio sujo? Ou você é muito careta e gostaria de ser mais ousado? Pô, você nunca fez um sexo anal, nunca fez sexo oral direito e você gostaria de ousar nessas coisas. Então, como que é a vida sexual de vocês hoje e se ela tá exatamente como os dois gostariam? Não se perguntaram, né? Outra coisa que é importante perguntar sobre sexo. Eu já fiz algo que você não gostou? Sei lá, um dia eu coloquei o dedinho lá naquele lugar e você não gostou. Ou você foi me chupar e machucou com o dente e você não percebeu. Ou aquele dia você deu um tapão na minha bunda e doeu. Ou aquele dia você gozou muito rápido e nem se preocupou se eu tinha gozado ou não. Ou sei lá, a gente transou num lugar público e eu acabei me sentindo super vulnerável, não foi uma boa ideia. Pra você foi ótimo, você nem perguntou se eu tinha gostado ou não. Então vale a pena perguntar se deu tudo certo, né? 5 de sexo. Tem algo que eu fazia que você gostava, mas eu parei de fazer? Cara, eu adorava tanto quando você mordia minha orelha assim de ladinho quando a gente tava transando. Você nunca mais fez, você só fez isso nas primeiras 3 transas. Caramba, posso voltar a fazer. Ou então, cara, eu gosto tanto quando você me manda nude. Ou quando você fica me provocando por mensagem de texto. Faz uma falta esse negócio? Pois é, tô ligado. Quer que eu volte a fazer? Quero. Então, perfeito. 6ª dica, falem sobre suas fantasias. Você quer o cara vestido de Mario Bros. Super Mario. Ou, sei lá, você quer que... Como diz meu primo, ele brinca, quer transar de pé na rede. É um pouco difícil, mas vai que a pessoa gosta. É importante falar sobre fantasias, desejos. Ah, mas tem vergonhinha. Cara, quem sente vergonha não sente prazer. Então, quero você vestida de enfermeira, quero que você com essa lingerie, quero você vestida de, sei lá, com o macacão da polícia militar, sei lá. Fala aí, cara, fala aí o que você quer. 7º, que tal colocar alguns brinquedinhos entre vocês? Às vezes as garotas demoram um pouquinho mais pra gozar. Um vibrador ajuda muito. Ou, de repente, o cara quer fazer um fio terra, quer ser penetrado. Compre um brinquedinho, brinquem vocês, cabeça aberta, galera. Homens têm próstata, eles sentem muito mais prazer anal do que as mulheres. Então, assim, coloquem brinquedos entre vocês, né? Brincadeiras, chocolates, coisas comestíveis, calcinha comestível, sei lá. Visitem um sex shop, usem algemas, brinquem, tá? 8º, não poupem nos longos beijos de língua antes da transa. Cara, o que eu atendo de casal, eu falo assim, a gente nem beija, só vira de ladinho ali, conchinha, mete, goza, vamos dormir. Então, beijos de língua nunca podem terminar. Beijem muito, gente. Não tenham vergonha de beijar. Casal gostoso é casal que se beija, gente. Beijo de língua, beijo molhado, que você lambe a cara da pessoa, um tesão. Aquela entrega gostosa de bagunçar todo o cabelo. É disso que eu tô falando. 9º. Falem sacanagem um pro outro e também por mensagens, tá? O sexo começa muito antes. Então, puta, tô louco pra te pegar hoje. Nossa, tô louca pra dar pra você. Puta, não vejo a hora de te chupar. Puta, nossa, como é gostoso quando a gente transa de 4 no sofá. Nossa, adorei aquele dia que você pegou nos meus peitos quando eu tava, sei lá, lavando a louça. Enfim, falem sobre sacanagem. É importante, tá bom? E 10. Controversa. Essa aqui muita gente não vai concordar, mas eu mudei de ideia sobre isso aqui. Eu era contra, hoje sou a favor. Sexo ajuda depois ou durante brigas, sim. Se vocês estão lá brigando e, cara, começa... Você vem cá. Às vezes o sexo vai liberar serotonina, endorfina e prazer em vocês o suficiente para acalmar os ânimos e vocês voltarem a se conectar como casal, tá? Então, brigas durante ou depois de... sexo durante e depois da briga ajuda sim, tá bom? Gente, não se esqueçam de avaliar o podcast se vocês estão gostando. Calma, não acabou, foi de um jeito que parece que eu tô terminando o programa, né? Então, esse episódio aqui
Número 50, estamos comemorando 50 episódios aqui no Relacionamento é Coisa Séria. Então, se você tá curtindo até o momento, vai lá no Spotify e clica na estrelinha e dá 5 estrelas pra apoiar o tio Edu aqui, porque eu muito te agradeço. Ou se você tá no Google Podcast, você também pode avaliar, tá bom? Muito te agradeço. Seguindo pro próximo critério, que é o quarto, que é o seguinte: individualidade / vida a dois. Pergunta número 1 que você pode fazer ou fazer pro seu parceiro: qual é o seu plano de vida? Onde você quer chegar, bro? Daqui 10 anos, daqui 30 anos, você quer continuar ganhando 5 mil por mês? Quer ganhar 10? Quer ganhar 15? Você gosta do seu emprego? Você quer ter um filho? Não quer ter um filho? Que viagem é o seu sonho? Você quer ir pra Paris? Você quer ir pra Amsterdã? O que você quer fazer da vida? Né? Que tipo de esporte você gostaria de começar e não começa? Você gostaria de mudar a decoração da casa? Você gostaria de começar um trabalho voluntário? O que eu posso fazer? O que a gente pode fazer? Qual é o seu plano de vida? Como que eu posso te ajudar no seu plano de vida? E uma pessoa que fala assim: pra mim tá tudo bom, tá bom assim. Eu tenho uma dificuldade de lidar com gente acomodada. Então eu gosto de pessoas que têm ambição, ambiciosos, tá? 2. Você pode perguntar o seguinte: o que você estaria fazendo hoje se você estivesse solteiro, mas que ainda assim você pode fazer ao meu lado? Pular de paraquedas? Eu não vou junto, porque eu morro de medo. Mas eu posso estar lá no chão te esperando com um abraço apertado e uma barrinha de chocolate para relaxar a adrenalina. O que você acha? Ou então, se eu estivesse solteiro, eu gostaria muito de, sei lá, atravessar de Paranaguá para Ilha do Mel aqui no Paraná a remo. Porra, você quer fazer isso? Quero. Mas por que você não fala? Eu sei que você não gosta de praia. Eu vou com você. Vamos lá, uma vez só, vamos lá. Depois você pode ir com seus amigos. Então, o que você faria se estivesse solteiro? É uma boa forma de vocês testarem a vida a dois e também a individualidade. Terceiro ponto sobre individualidade e vida 2. Silêncio. Aqui eu misturei as duas coisas, tá? Tanto as atividades individuais quanto a vida a 2, senão vai ficar muito longo. Silêncio confortável. Vocês não precisam se falar o tempo todo, especialmente se vocês moram juntos. Vocês podem ficar em silêncio, vocês podem ficar tranquilos, vocês podem simplesmente estar um do lado do outro sem falar um A, um B, nem um C. Gente, silêncio confortável é um grande sinal de sintonia, de compatibilidade entre vocês dois. Pelo menos compatibilidade emocional, porque ficar sem falar às vezes constrange, né? Se vocês não falam e tá tudo bem, isso é ótimo. Quarto, que dias da semana você dedica somente a você? Esquece teu parceiro. Você vai praticar seu hobby, tocar um violão, você vai jogar paciência no computador, você vai ver um filme de terror porque a sua namorada ou seu namorado não suporta um filme de terror, vai jogar aquele videogame, o The Last of Us ou Red Dead Redemption 2 pela 8ª vez, tipo eu. Você vai visitar um museu sozinho, de repente você quer ir no Museu do Holocausto, seu namorado acha que é um assunto muito pesado. Então, quais dias da semana você dedica só pra você? Meu namorado não gosta, ele quer estar comigo. Cara, você precisa de um espaço só pra você. Tá, mas ele falou que ele vai jogar videogame, eu vou ficar ali do lado dele fazendo a unha e ele não gosta. Então respeita, deixa o cara jogar videogame sozinho, tá? Então vocês têm que ter atividades solitárias, né? A 1 e não a 2. 5. Um final de semana só pra você ficar em casa e não falar com seu parceiro. De vez em quando é bom, sabia? Então, olha, hoje eu não quero falar contigo. Esse final de semana eu vou ficar em casa sozinho, quero organizar meu guarda-roupa. Quero me curtir, né? Tomar um banho bem demorado, assistir meu filme favorito, dormir sozinho, de vez em quando é bom, tá, gente? Inclusive, eu recomendo a casais que moram juntos ter um quartinho a mais, que de vez em quando você não quer dormir juntos. Você quer soltar pum a noite inteira, ou você tá querendo dormir sozinha, ou você quer dormir até tarde, ficar acordado até tarde, não quer acordar o cara quando entrar no quarto. Então, de vez em quando é bom até dormir sozinho, tá? 6. Vocês têm amigos só seus? Você sai apenas com eles, sem o seu parceiro ou parceira? É importante que vocês tenham um ciclo social separado também. Mas eu morro de ciúmes, ela sai com as amigas. Eu morro de ciúmes. Ciúmes é outro problema. Eu tenho um episódio aqui, se não me engano, é o 47, sei lá, que fala só sobre ciúmes, tá? Então vocês podem pesquisar aí, é um dos recentes aí. Outra coisa, 7º ponto. Encontre um amigo de confiança para falar ou desabafar da relação de vocês. Mas se certifique de que os problemas desabafados não fiquem só entre você e os seus amigos e que vão ser compartilhados depois com seu parceiro ou parceira. Edu, não entendi. Vamos supor que eu não gosto do fato que minha parceira, minha namorada, ela às vezes é muito negativa. Às vezes ela se torna um pouco negativa. Então eu posso procurar um amigo de confiança e falar assim: cara, uma coisa que eu preciso desabafar é que ela é muito negativa. Isso às vezes me chateia, porque eu sou muito positivo, tal, não sei o quê. Sou muito otimista. Então meu amigo pode me dar dicas. Faça isso, aquilo, tal, converse com ela, fala que isso te incomoda, tal. Aí depois eu tenho que levar pra ela. Olha, às vezes eu me sinto um pouco triste, um pouco até melancólico, e sinto que as coisas ficam um pouco pesadas entre a gente, porque às vezes eu te acho muito negativa, muito pessimista. Eu acho que a gente poderia ajustar isso. Ou seja, você desabafou com um amigo antes, mas depois levou. Que não pode só desabafar com um amigo e nunca levar pra relação. Isso não pode, tá?
Oitavo de individualidade, vida 2. Você tem algum hábito ou costume que chateia ou incomoda seu parceiro e que você pode fazer longe dele para evitar provocações? Sei lá, cara, você é o tipo de cara que gosta de ficar batucando na mesa, tipo eu, assim, ficar batucando, isso incomoda. Então, se você quer batucar, batuca na tua mesa e longe da gente, sabe? Eu tenho muito essa mania de fazer isso. Ou sei lá, você é muito fofoqueiro, você fica falando mal de amigos e colegas de trabalho o tempo inteiro, isso incomoda. Então, se queixa contra outra pessoa que também gosta de fofoca ou de fofoca negativa, às vezes sua parceira não gosta, tá? Evitem provocações. Nono, se o seu parceiro ou parceira pedir um espaço individual, pedir um tempo, não é pra ficar mandando mensagem e sofrer de ciúmes. Cara, uma coisa que eu acho foda quando você quer individualidade, fala assim, hoje eu vou pedalar, você vai pedalar sozinho, então vai. Aí a cada 15 minutos chega uma mensagem, ei, tá tudo bem? Onde você tá agora? Já pedalou bastante? Ei, quantos quilômetros você já fez até agora? Levou água? Já tomou um Gatorade? Tomou um Red Bull? Porra, deixa eu pedalar em paz. Eu tô preocupado com você. Tem gente que transforma preocupação em controle, tá? Às vezes tem preocupações de pessoas ciumentas que se transformam em controle e você nem percebe. Então, se os ciúmes aparecerem em você, comunique e resolva, mas não adianta querer controlar o parceiro, o coleguinha, enquanto ele tá fazendo as coisas dele, tá? Não seja essa pessoa chata. E 10º, individualidade de ideias. Tá? Ideologias, valores e religião. Se o seu parceiro pensar muito diferente de você em algum tópico, você é de esquerda, ele é de direita, você é um bandista e ela é católica, isso não afeta, isso está afetando a relação de vocês, seria bom dar um pouquinho mais de espaço, são coisas complicadas de trabalhar. Então, ideologia, eu sou a favor da ideologia X, você é a favor de Y, são antagônicas, então a gente se respeita, a gente vai pro tapa e vê se isso separa a gente ou não. Valores, eu não tô nem aí pros mendigos da rua, mas eu gosto de trabalhar voluntário. Não, faço seu trabalho voluntário, não tenho nada contra, mas eu não quero ir junto. Perfeito, isso não afeta a relação de vocês, tá tudo bem, mas se afeta, vocês vão ter um problemão, tá? E 9º e mais importante, deixei por último porque é fundamental. Um oferecimento, brincadeira, eu não faço publi ainda, mas quem quiser fazer publi, tá aberto, tá? Só falar assim, você pode falar da minha empresa aí, com certeza, só a gente negociar. Comunicação é o mais importante. Primeira pergunta. Vocês se comunicam bem? Que pergunta idiota. É sério. Você realmente vocês se comunicam bem? Tem muita briga? Tem muita intriga? Tem momentos que você sente que não pode falar o que você está sentindo, seja bem ou mal? Tem aquele segredinho que você ainda não falou, ou aquele ressentimento lá de 3 meses atrás, de 3 anos atrás, que ainda te machuca e você não se sente à vontade, você sente medo do seu parceiro ou parceira de falar pra ele e tem medo da reação dele? Se você se sente assim, vocês não se comunicam bem. E um relacionamento sem boa comunicação morre, tá? Segundo, você se sente à vontade para falar dos seus sentimentos com o seu parceiro? Então, olha, eu me sinto assim, eu me sinto assado, tá? Eu não gostei disso, não gostei daquilo. Se você não tá à vontade, é um problema. Foi um pouquinho redundante, mas tudo bem, vocês entenderam. Terceiro, você acolhe as queixas do seu parceiro. Isso aqui é o oposto. Então, seu parceiro, na verdade, ele fala bastante. Olha, eu não gostei disso, não gostei daquilo. E fica aqui a dica, gente. Quando uma pessoa está incomodada com você... Cara, tem um vídeo no Instagram e no TikTok que bateu 1 milhão de visualizações que fala exatamente disso. Quando o seu parceiro, seja ele homem ou mulher, parar de reclamar as coisas pra você, é porque o amor morreu. Porque enquanto ele tá reclamando, eu não gosto disso aqui, eu quero que a comunicação melhore aqui ou acolá, e você, que saco. A hora que ele para de reclamar é porque ele perdeu o interesse. Pessoas que se queixam de você é porque estão interessadas. Quando ele parar de se incomodar, é porque ele tá perdendo interesse. Então, valorize as queixas, que um parceiro quieto é um parceiro desinteressado. E um parceiro que fica... Tudo bem, depende muito da cutucação. Às vezes é um pouco de implicância. Mas se ele tá tentando melhorar, é porque ele quer estar com você. Ele se importa com você. Ele tá valorizando a relação de vocês e quer que melhore. Então, ele tá comunicando como ele gosta de ser. A linguagem de amor, de repente, a gente fala pouco no WhatsApp. Ele gosta de palavras de afirmação. Ele gosta de comunicação e você tá negligenciando. É um puta sinal. Aproveita, tá? Quarto, com que frequência vocês têm DRs? Discutir relação. É o que? Falar sobre o que vocês estão sentindo. É tudo isso que eu estou falando agora. É expressar os seus sentimentos pro parceiro. Então, a minha recomendação é ter DR toda semana. Pegou sabadão à tarde ali, tem alguma coisa que você quer melhorar, tá tudo bem, como é que tá indo? Ou pega um domingo de manhã ou uma quarta tarde. Pega uma quarta-feira à noite, faça uma videoligação. Vamos ter nossa DR? Tá tudo bem pra você? Tem algo que você queira mudar? Aquilo que eu tava reclamando, você tá reincidente, tá fazendo de novo, gostaria que você parasse. Pronto, simples assim. Conversem sobre, tá? Casal que conversa geralmente não separa. Conversa e resolve, né? 5. Como vocês criticam um ao outro? Edu, como assim? Gente, se vocês vivem juntos, são um casal, é inevitável que vai rolar críticas. Você vai perceber defeitos no outro e você vai querer criticar. E criticar tudo bem. Crítica construtiva. O que é uma crítica construtiva? Eu falo, olha, eu me sinto triste quando você esquece de lavar a louça. Eu me sinto triste quando você não tira os pentelhos da porra do sabonete.
Entendeu? Então vocês podem fazer as críticas, é necessário, é inevitável. O que vocês não podem? Ou seja, usem a comunicação não violenta. Mas o que vocês não podem? Xingamento, agressão verbal, vai tomar no cu, você é uma vagabunda e sempre deixa o sabonete no chão do box, ele derrete. Você é um idiota porque você nunca lava a louça. Que você não sabe fazer nada, você é um bosta. Não rola. Invalidação de sentimentos. Tô triste porque ontem você chegou atrasado ao trabalho. Pode ser sensível, eu tava no trânsito, o que eu posso fazer? Invalidou. Tratamento de silêncio. Tô puta e não vou falar nada. Tratamento de silêncio é extremamente agressivo e doloroso, especialmente se o teu parceiro é ansioso, sabia disso? Então não faça um tratamento de silêncio. Se você realmente precisa de um tempo, fala assim, olha, preciso me fechar um pouquinho, amanhã a gente conversa, mas não deixa passar de manhã e de preferência traga o assunto, porque foi você que pediu silêncio, você tem que quebrar o silêncio. Olha, já pensei, agora a gente pode conversar, porque não dá pra fazer tratamento de silêncio, amanhã a gente conversa e a pessoa desaparece, aí não é legal também. Deboche. Que idiota. Não acredito que você gosta. Nossa, você gosta de Alien. Esse filme é ridículo. Você chorou assistindo Titanic. Nossa, que sensível. Deboche. Não rola, tá? E inundação ou stonewalling. Inundação ou stonewalling é quando você tá com tantos sentimentos ali e te irritando que você trava. Aí te vem do tratamento de silêncio. O tratamento de silêncio, ele é proposital, tá? A pessoa se fecha de sacanagem. É joguinho. A inundação ou stonewalling é quando você está tão acumulado de sentimentos negativos que você trava, você não consegue se mexer, você não consegue se expressar. Se você cair em stonewalling, isso também é ruim. Mas às vezes é inconsciente, você pode tratar isso em terapia, tá bom? Sexto de comunicação, relembrando o tópico que eu falei no começo. Vocês têm piadas internas? Vocês riem um com o outro? Isso é importante. 7. Você sente que seu parceiro não te conta tudo? Cara, é horrível quando parece que teu parceiro ou parceiro tá escondendo alguma coisa. Então falem. Olha, eu acho que você não tá sendo honesta comigo. Você não tá me falando toda a verdade, carinha. Você esconde o celular, por quê? Pergunte. 8. Seu parceiro fala ininterruptamente sobre os problemas dele, mas dá pouca atenção aos seus, que é o que eu chamo de escuta narcísica. A pessoa só fala de si e não quer saber de você. Né? Então, você chega pra sua parceira, o parceiro fala, nossa, hoje meu dia foi muito foda. O teu foi foda, imagina o meu, o que aconteceu? E a pessoa dispara e fica uma hora falando e nem quer saber. Depois você fala assim, depois a pessoa até pergunta, é o seu dia? Então, tá, beleza. Então, assim, é importante que as pessoas escutem você, tá? Tanto quanto você escuta elas. Tudo bem que um ou outro fala mais, mas é importante ter um equilíbrio. 9, e também muito importante, como vocês pedem desculpas um pro outro. E outra pergunta mais importante que essa, os dois pedem desculpas, porque se tem num casal, num casal, duas pessoas, enfim, um dos dois nunca pede desculpa, ou pede raramente, ou quando pede depois de muito tempo, assim, passou 3 dias, desculpa por aquilo. E fala bem rapidinho, é meio uma coisa meio até sem intenção verdadeira, uma desculpa esfarrapada, cara, isso é um problema. Então é muito importante, olha, eu errei aqui, eu peço desculpas. Como é que você tá sentindo em relação a isso? Tô me sentindo bem mal, foi foda. Então eu peço desculpas e o que eu posso fazer pra reverter, talvez não a sua mágoa agora, mas pra evitar que isso se repita novamente. Você pode me ajudar a não cometer esse erro novamente? O que eu posso fazer? O que eu posso melhorar? Então peçam desculpas, pedir desculpa, gente, é lindo, lindo. A pessoa que olha pra você e fala assim, eu sinto muito por ter feito você se sentir assim, ou eu peço desculpas se eu te fiz algum mal. Maravilhoso, conquista todo mundo. Desculpa, às vezes é mais poderoso que eu te amo. Vai por mim, tá? Anota aí no seu caderninho. 10ª e última dica, ou seja, a dica de número 50, viu? Só dei conta, gente. Quando eu tive ideia pra esse podcast, precisei de 50 dicas. Meus amigos falaram assim, você não vai dar conta. Consegui, dividi em 10, 5 de 10, foi facinho. Quando vocês não entram num acordo verbal, como que vocês resolvem a conversa? Né? Eu sempre recomendo vocês se reforçarem quão especial vocês são um pro outro. Eu não entendi. Então vamos supor que vocês não conseguiram resolver uma comunicação. Isso aqui é muito importante. Às vezes a gente não consegue, nenhum dos dois consegue ceder, ou discorda, ou fala, não é bem assim, eu acho que você tá errado. Tudo bem, isso pode acontecer. Então se vocês chegarem num ponto em que vocês não entram num acordo durante uma conversa, o que vocês podem fazer? Deixa o assunto se resolver sozinho, ou vão para uma terapia de casal, ou busquem ajuda, leiam livros, falem com colegas, enfim. Encontrem outros pontos de vista. Mas é importante, não conseguiu resolver? Não se esqueçam, gente, vocês se amam. Então pega nas mãos da sua namorada, olha bem pro olho dela e fala assim, eu tô muito chateado contigo, isso aqui tá bem difícil, mas eu quero que você não se esqueça do quanto eu amo você e você é importante na minha vida. Cara, se vocês terminarem um acordo, uma conversa que não chegou a lugar nenhum, desse jeito, não tem como as coisas darem errado, se abracem. Se beijam, porque vocês precisam fazer os hormônios trabalharem. Gente, o nosso cérebro é uma máquina, é uma usina nuclear de reações químicas. Vocês não fazem ideia. O nosso cérebro faz mais reações químicas do que uma usina nuclear. Vocês não têm ideia, é muito foda. Então, beijar, abraçar, fazer um carinho na orelha, uma massagem no pé, sexo.
pô, a gente tá aqui triste, posso fazer uma pipoca pra você se sentir melhor? Claro. Esses gestos fazem com que a gente libere no nosso corpo hormônios bons, serotonina, endorfina, sabe, coisas boas, oxitocina, que vai te fazer bem. Então imagine depois uma frustração tremenda com o seu parceiro, vocês se aproximarem ao invés de se distanciarem. Vai fazer toda a diferença, tá bom? Confia no tio Edu que eu sei o que eu tô falando. E chegamos à conclusão do episódio número 50, com as 50 dicas aqui do Relacionamento é Coisa Séria, para que o seu relacionamento seja melhor ou não seja uma droga. Depende do ponto de vista. Então assim, hoje eu te dei 50 dicas divididas em 5 áreas: compatibilidade, amor, romance, sexo, individualidade, vida 2 e comunicação. Recomendo vocês escutarem tudo de novo para pegar melhor, porque eu falei bastante, falei rápido de cada dica. A gente pode até aprofundar isso em outros episódios, mas eu recomendo que você escute esse episódio pelo menos mais 2 vezes para absorver bem. E façam anotações, tá? Então, se vocês equilibrarem essas 5 áreas, a sua relação melhora em poucos dias. Eu garanto a vocês, em 30 dias, 45 dias, a relação de vocês vai ser outra. E se você puder reavaliar a sua relação passada, do seu ponto de vista dessas dicas aqui, cara, você vai entender o que deu errado para não repetir o erro numa relação futura, tá bom? Então assim, e há também quem indica que relacionamentos dão muito trabalho por causa disso, ou que pensar demais na estrutura de tudo pode tornar o relacionamento chato ou burocrático. Mas como eu sempre digo para vocês, sabe o que é mais chato do que pensar no relacionamento, pensar numa comunicação de qualidade? Ter o coração partido. Sabe o que é mais chato do que pensar na burocracia de um relacionamento? Ficar traumatizada por causa de um relacionamento abusivo. Sabe o que é mais chato ainda? Sofrer tanto por amor que você fica bloqueado emocionalmente. Isso sim é muito chato. Então dê o seu melhor e exige o melhor do outro também. E se qualquer uma dessas 5 áreas falhar, a relação inteira morre. Então fiquem atentos, tá bom? E a frase final pra gente refletir, sempre tem uma frase final aqui de reflexão. E a frase de hoje é: juntos formamos um necessário paradoxo, uma total complexidade, mas jamais devemos formar uma total contradição. Vou repetir. Juntos, nós dois formamos um necessário paradoxo, algo um tanto quanto complexo, mas jamais, juntos, seremos uma total contradição. Você não pode estar num relacionamento em que tudo é contraditório, as coisas não funcionam, não fazem sentido. Complexo é uma coisa, paradoxal é outra. Mas contraditório, duas coisas que estão em antagonismo, ou seja, antagônico, é diferente de coisas próximas, né? Então, o antagonismo, quando vocês se transformam em inimigos, tem algo muito errado nessa relação. Vocês não podem se odiar. Ah, mas ódio é igual ao amor. Mas só ter ódio não dá, né? Gente, muito obrigado por ter chegado até o episódio número 50. A todos que me acompanham desde o episódio 1, meu beijo, meu muito obrigado. E é sempre uma honra gravar. Hoje foi bem legal, tava bem animado aqui, o calor do cacete aqui em Curitiba. E mais uma vez minha solidariedade ao pessoal do Rio Grande do Sul. Não sei se é sul rio-grandense, né? Me perdoem se estiver errado. Mas que as águas baixem e vocês possam retomar a normalidade o quanto antes, tá bom? Amo vocês todos. O meu desejo de melhoras aí pro Rio Grande do Sul. Fiquem bem, tá bom? Amo vocês. Beijos!